Esses dias estava conversando com um cliente a respeito de análise de causa de problemas. Você sabe como fazer uma boa análise de causa para poder entender o que está acontecendo, o que está gerando os problemas e como resolvê-los? Se não, fica aí no vídeo que eu vou te falar um pouco sobre como fazer isso de forma bem estruturada e de forma prática para funcionar realmente dentro da empresa. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa aquele gostei aí para mim e bora para o conteúdo. É o seguinte, quando a gente vai falar sobre análise de causa, a gente tem algumas ferramentas e as duas que a gente mais usa no dia a dia são os 5 porquês e o diagrama de Chikawa. O diagrama de Chikawa, o diagrama de espinha de peixe, é aquele formato de espinha de peixe que a gente coloca o problema lá na cabeça do peixe e vai abrindo ali a análise de causa, em especial junto com a equipe. Tá? A gente utiliza inclusive os 6 M's para poder ajudar a dar ali motivar, vamos colocar assim, né, a equipe a buscar ali as causas do problema que está na cabeça da espinha de peixe. Acontece que essa ferramenta, além de fazer o uso do diagrama de Chikawa para fazer essa discussão, que a gente faz geralmente um brainstorm com a equipe, a gente também utiliza os 5 porquês quando utiliza o diagrama de Chikawa, porque geralmente a gente levanta as causas iniciais ou causas primárias. Tá? Mas depois a gente precisa chegar na causa fundamental e para isso a gente geralmente utiliza os 5 porquês. Tá? Essas ferramentas, elas são, de forma geral, mais utilizadas juntamente com a equipe e não de forma individual. Mas também podem ser utilizadas de forma individual. Inclusive, o que eu estava discutindo lá com esse cliente é que a gente já tem lá um relatório que chama relatório de desvio de meta. Eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Depois dá uma buscada aí que você vai poder achar, você vai achar esse vídeo. Explica um pouco como que a gente pode utilizar esse relatório de desvio de meta. Mas no relatório de desvio de meta, a gente utiliza os 5 porquês, tá? Por quê? Porque a gente está ali levantando um problema e aí na hora que a gente já acha a causa inicial é mais fácil a gente, quando a gente está falando de um relatório, um formulário, né, a gente fazer através dos 5 porquês. Mas o cliente, no caso, inclusive, queria que o time dele também utilizasse o diagrama de Chikawa, o diagrama de espinha de peixe. E aí a gente foi estruturar uma forma, né, de ter essas duas ferramentas. Agora, no seu dia a dia, o que você acha que seria mais fácil? Né? Utilizar um ou utilizar o outro ou utilizar os dois? Eu vou passar para você a minha visão aqui a respeito disso. Na minha visão, depende de qual é a realidade da sua empresa. Então depende do nível de maturidade da sua equipe, depende do quanto que eles já utilizaram, o quanto que você já utilizou essa ferramenta ou os seus gestores já utilizou essa ferramenta para fazer com que, por exemplo, você consiga fazer com que você ou o seu gestor rode um diagrama de Chikawa com a equipe para poder discutir ali os problemas que podem estar afetando um resultado que é importante, né, para a empresa. Se vocês tiverem boa maturidade, já tiver tocado isso algumas vezes com a equipe, vale muito a pena utilizar, em especial porque é uma ferramenta que consegue gerar uma boa interação de ideias. Tá? Então, você reunir a equipe toda para fazer isso, geralmente é bem produtivo, consegue gerar análises e insights muito bons para a empresa e para o resultado do negócio. Tá? Agora, se você não tem muita prática, tá? Se não faz isso muito e se a equipe tem baixo nível de maturidade, eu utilizaria mais os 5 porquês. É uma ferramenta mais fácil de utilizar na prática, que você como gestor ou os seus gestores podem guiar isso de forma mais direcionada, mais dinâmica, né? Fazendo com que a equipe consiga desenvolver uma análise, né, de causa de forma mais produtiva. Tá? Os 5 porquês basicamente é você pegar a causa primária e começar a perguntar por quê para ela. Então você pergunta por quê uma vez, o pessoal traz uma resposta, você anota essa resposta, pergunta por quê novamente para essa nova resposta e aí vai vir uma nova resposta a respeito e aí você pergunta por quê de novo e vai perguntando por quê, né, até a resposta final ser ali um porquê sim. Geralmente quando a gente chega no porquê sim é porque a gente chegou na causa fundamental ou mais próximo dela, de acordo com o conhecimento atual da equipe envolvida naquela discussão. Então costuma ser uma ferramenta que a gente consegue fazer ela de forma mais simples. Tá? Então eu recomendo se utilizar no primeiro momento os 5 porquês, tá? E os 5 porquês, inclusive, para fazer sozinho, individual, dá para você poder fazer sozinho ou com mais uma pessoa, com mais duas, né? Um diagrama de Chikawa sozinho
dá para fazer, mas é um pouquinho mais restrito, porque vai ficar mais restrito às suas ideias, com mais uma pessoa também. O ideal é você ter uma equipe um pouco maior ali para poder desenvolver essa ferramenta, acredito eu, algo em torno de 3, 4 pessoas ali, fora o próprio gestor que está tocando ali a dinâmica, tá ok? Então é isso. Não se esqueça que depois que você tem a causa fundamental ou as causas fundamentais, você precisa de fazer ação para bloqueio, né? Então criar um plano de ação. Utilizando aqui, eu gosto de utilizar o 3W1H. Eu tenho mais um vídeo falando sobre isso. Eu vou colocar esses vídeos, todos os links na descrição, tá? Mas tem um vídeo também falando sobre o 3W1H. E além disso, tem que implementar a ação. Não adianta fazer ação se não implementar, tá? Implementar a ação é imprescindível. O que bate meta não é definir a meta. O que bate meta é implementar as ações que foram planejadas. Ok? Forte abraço, patrão, e até a próxima.